IPTU atrasado, abaixo score? O meu score caiu de 630 para 300 e nunca deixei de pagar uma conta em dia. O que aconteceu? Colocar CPF na nota fiscal também ajuda no aumento do score? Fala investidor, beleza? Eu sou o Wesley e nesse vídeo eu vou tirar as principais dúvidas em relação ao score do Serasa e também quebrar alguns mitos que o pessoal cria. Para você ter uma ideia, eu recebi inúmeras perguntas sobre este assunto. Então eu criei este vídeo exclusivo para você não ter nenhuma dúvida sobre o score do Serasa. Mas antes de começar, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu preciso muito da sua ajuda para fazer esse conteúdo chegar até as pessoas que mais precisam. Vamos juntos espalhar a educação financeira no Brasil. A principal dúvida que eu recebo é: Wesley, eu pago tudo em dia, pago até antecipado, mas meu score caiu do nada. Não sei o que eu fiz para cair o meu score. Estava em 800, foi para 600, estava em 400, foi para 200. O que será que aconteceu? Geralmente o score ele analisa 4 bases de dados. Primeiro ele analisa o histórico de negativações, então se você tem negativação em alguma dívida, então se tem restrição no nome, se tem alguma dívida negociada, ele está marcado nesse histórico. Depois é o histórico de consultas, então toda vez que uma empresa faz uma consulta no seu score, ou seja, para você ter uma ideia, a empresa ela só vai fazer uma consulta no seu score se você solicitou algum tipo de serviço com eles. Por exemplo, você quer um cartão de crédito. Então a financeira ela vai lá no seu score e vai consultar. Essa consulta ela vai ficar registrada nesse histórico. Isso poderá afetar a sua pontuação, principalmente porque quando alguma empresa consulta o seu histórico, isso quer dizer que você está precisando de crédito. Então para o mercado financeiro quer dizer que você está precisando de dinheiro e está procurando empresas para oferecê-lo. Quando você é recusado, é pior ainda, isso fica nesse histórico e acaba afetando a sua pontuação também. A terceira base são as solicitações de crédito, então toda vez que você pede aumento do limite do seu cartão, pede um novo cartão de crédito, ou você abre uma nova conta digital, ou até pede empréstimo, outras coisas, você também tem isso no seu histórico. E isso vai afetar o seu score. A gente precisa entender que o score ele representa a pessoa que ela é boa pagadora ou não. Na verdade, é o risco que essa pessoa tem de pagar ou não uma dívida. Então, logicamente, uma pessoa que está pedindo um empréstimo, ela tem um risco maior de não pagar uma dívida, porque ela está precisando de dinheiro. Então, toda vez que você pede um aumento de limite do seu cartão de crédito, você está dizendo que você precisa de mais dinheiro emprestado, porque o cartão de crédito nada mais é do que um dinheiro emprestado por um momento. Então, quando você pede um aumento desse, o seu score tem uma tendência a cair por um período. Então, muitas vezes você paga tudo em dia e não vai adiantar muita coisa porque o seu score vai cair por causa desse outro fator. E o último fator, o quarto, é o histórico de pagamentos. Toda vez que você paga uma dívida, vai registrando no seu histórico. Então aí sim entra isso, eu pago minha dívida em dia, eu nunca deixo uma fatura atrasar, isso entra no seu histórico de pagamentos. E ele vai analisar os 12 últimos meses, então aquele último ano que você fez, ele vai analisar essa quantidade de pagamentos que você fez. Mas ele só analisa pagamentos em atraso. Se você paga antecipado ou paga em dia, tanto faz, porque o que consta para ele são os pagamentos em atraso. Então se você pagar tudo em dia vai estar zerado, se você pagar tudo antecipado está zerado. Então aquela velha pergunta que o pessoal faz, se eu pagar antecipado ou não vai fazer diferença? Não faz. O importante é que você pague em dia e não deixe nenhum dia de atraso. Uma outra dúvida que me fizeram com muita frequência é porque o score do Serasa geralmente ele é mais baixo que o score do Boa Vista. Isso acontece porque são empresas diferentes. Então eles têm análises diferentes e os bancos de dados que eles utilizam também são diferentes. O banco de dados do Serasa é baseado na inadimplência do setor bancário. Então se você tem uma dívida com uma financeira ou com um banco. No caso do Boa Vista, ele analisa o seu inadimplência no setor de comércio. Então dívidas em lojas, no setor de comércio em geral, varejista. Então por isso que muitas vezes há uma diferença muito grande dessas pontuações. Se você não sabe o que é Serasa, Boa Vista, eu gravei um vídeo explicando sobre cada um desses scores, então só clicar no card aqui em cima que você vai ver direitinho sobre cada um deles. Mas basicamente essa é a diferença. E também são empresas diferentes, são visões diferentes, então a análise dos números será totalmente diferente de uma para outra, mesmo que a base de dados deles fossem a mesma. Mas como são diferentes, com certeza vai ter essa discrepância entre uma e outra. Uma outra pergunta que me fizeram, achei super interessante e pertinente esse vídeo, é se o atraso em um IPTU, por exemplo, afetaria a pontuação do score. Nesse caso não afetaria porque o IPTU ele não é voltado ao setor financeiro de um banco ou de uma financeira mesmo. Então, ele não vai contar como uma dívida de crédito, ele é contado como impostos, então é uma outra área, então não afetaria diretamente o score.
pode afetar em outras questões, mas o score de crédito não afetaria. Então é uma dúvida bem pertinente, achei bem legal dividir com vocês. E essa dúvida é uma dúvida que cria-se um mito dentro dela, né? Muitas pessoas falam que ajuda, mas já foi confirmado pelo Serasa que não ajuda, que é pedir CPF na nota. Será que se eu pedir o CPF na nota sempre, isso vai ajudar com que o meu score aumente? Porque como as contas que estão no meu CPF, elas ajudam a aumentar o meu score se eu pago elas em dia, será que as compras que eu faço no CPF também vão aumentar o meu score? Na verdade, isso é um grande mito. O Serasa mesmo confirmou que a base de dados deles não confere as compras que a pessoa faz no CPF. Então, quando você pede o CPF na nota, você tem outros benefícios, que são benefícios de você poder ganhar o retorno do que você comprou, boa parte dele dos impostos, de você ter registrado as notas fiscais, mas isso não afeta o seu score. Se você compra ou não no CPF, não vai mudar em nada a sua pontuação. Se por acaso aumentou, foi uma coincidência, porque como eu falei, essas 4 bases de dados que o Serasa utiliza são essas que eu falei para você. Isso são informações oficiais do Serasa, então se você for lá no site, no app, você vai consultar essas mesmas informações. Então não saia por aí acreditando em mitos, porque pedir CPF na nota não aumenta o score. Infelizmente, poderia aumentar, mas não aumenta. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao score, escreve nos comentários que eu vou te ajudar. E já aproveita a oportunidade, deixa o seu like e já te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final e te espero no próximo. Forte abraço, tchau, tchau!